vá até o fim. É muito fácil, né? Desistir em meio à luta. Começou alguma coisa, mas no meio do caminho não era aquilo que você estava pensando. Por algum motivo, as pessoas desistem dos seus objetivos e às vezes nós não entendemos, mas o plano original era uma origem e um destino. Já viu quando você compra uma passagem de avião ou uma passagem de ônibus para um lugar, para um outro estado ou para um outro país, tem ali origem e destino. E algumas pessoas, elas até conseguem no início da vida, no início de um projeto, ter uma origem, mas não conseguem chegar no destino. Eu mesmo tenho meu cunhado uma vez passou por uma situação que foi totalmente um deslize dele. Eu não sei se alguns aqui também já passaram. Ele comprou uma passagem para sair do Rio de Janeiro para Brasília, e aí ali no aeroporto ele se descuidou, né? Então ele tinha uma origem e o objetivo dele era chegar num destino, mas o descuido dele fez com que ele perdesse o avião, e pelo fato dele ter perdido o avião, ele não comprou outra passagem, porque ele achou que tinha perdido a oportunidade, ficou muito caro comprar a passagem ali na hora. Ele acabou desistindo do destino que ele iria chegar. E assim são muitas pessoas. Elas planejam algo para sair de um ponto A e ir para o ponto B, e ali no meio do caminho acabam desistindo. Mas nós tínhamos um objetivo, nós tínhamos uma missão. E aí, o que fazer? Qual é a direção? Hoje o tema da palavra é: vá até o fim. Não importa, você colocou no seu coração, mas está muito difícil. Mas eu estou com uma dificuldade muito grande. A luta está sendo maior do que aquela que eu esperava. Vá até o fim. Então hoje nós vamos conhecer uma pessoa que decidiu ir para um determinado destino e chegou no meio do caminho ou num determinado lugar e não cumpriu aquilo que ela tinha estabelecido. E aí Deus, ele não fala muito mais sobre essa pessoa, né? Simplesmente depois dá uma palavra para o filho, e o filho literalmente cumpre aquilo que o pai deixou de cumprir. Mas o objetivo era um, o destino era um. Por que ele não foi até o destino que ele tinha estabelecido? E aí nós podemos pensar em tantas situações, mas podemos ser um diferencial no meio daquelas pessoas que desistem de tudo, no meio do caminho. Eu mesmo, muitas coisas na minha vida, há anos atrás, eu começava e não terminava. Ficou chato. Me iludi, não era dessa maneira. Mas chegou o tempo de nós entrarmos num próximo ano onde nós vamos colocar alguns projetos, e esse projeto vai ter início, meio e fim, porque nós vamos entender que na força de Deus nós vamos conseguir chegar até o fim de tudo aquilo que nós já determinamos. O texto hoje é Gênesis capítulo 11, versículo 30. Vou ler aqui para vocês. Gênesis capítulo 11, versículo 30. Tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Saraí, sua nora, mulher de seu filho Abraão, saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. Aí o versículo 32. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Mas no versículo anterior não está dizendo pra gente que ele tinha determinado ir para a terra de Canaã? Como é que diz que ele, depois, com 205 anos, morre na terra de Arã? Então, aí a gente começa a pensar sobre esse texto, sobre muitas coisas. Temos um objetivo, temos uma missão. A terra de Canaã era a terra que Deus tinha prometido para os seus filhos, e às vezes Deus tem para mim e para você uma promessa, só que a gente chega num lugar que parece ser um lugar de conforto, ou a gente chega num lugar onde a gente para assim na nossa vida e fala assim: mas vai ter muita luta, né, se eu tentar ir para Canaã, como é que tá lá, não sei como é que tá. Não existe nada na vida que a gente vá conquistar sem esforço. E
esse homem, pai de Abraão, tinha determinado ir para Canaã. Imagine os filhos, imagine os amigos, imagine a nora, imagine as pessoas. Ué, a gente não tinha decidido que a gente ia para a terra de Canaã, por que a gente ficou aqui em Harã e habitaram ali? Eu consigo olhar para Harã na vida de muitas pessoas e é o lugar onde está bom. Hoje eu já tenho meu concurso público, hoje eu já tenho algo que Deus estabeleceu para a minha vida, não vou sonhar mais não vou direcionar a minha vida para algo maior, aonde eu e Deus já falou, aonde Deus já tinha falado comigo lá atrás que eu iria chegar. Vai dar muito trabalho, é muita luta. O tema hoje da live, você que está entrando agora, é vá até o fim. Por que tem esse texto aqui em Gênesis capítulo 11, verso 30, de um homem que pega a sua família e tem um destino, mas para no meio do caminho, habita ali e morre ali? O texto de Gênesis 11, 32 diz que foram os dias de Terá 205 anos e morreu na terra de Harã. Por que o texto não disse assim? E foram os dias de Terá 205 anos e morreu tentando chegar em Canaã. Morreu, não, parou. Ele tinha um destino. Saiu de uma origem, de Ur dos Caldeus, para ir para onde? Para a terra de Canaã. Mas chega em Harã, para, e não existe mais movimento daquele homem em tentar chegar na terra que ele tinha destinado chegar. De repente, em 2024, você pensou em chegar em alguns lugares que você não chegou. Algumas promoções, algumas provas, algumas coisas que você determinou fazer em 2024, mas você ainda não alcançou. Mas não faça como Terá, que ficou ali e não teve mais força para continuar a sua jornada. Quando a gente vira a página de Gênesis capítulo 11 para Gênesis capítulo 12, Deus chama o filho Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. E aí eu penso aqui e falo para vocês, por que ele diz sai da tua terra e da tua parentela? Porque na cabeça de Abraão estava aquilo que o pai tinha determinado e não tinha conquistado. Ué, mas se eu continuar aqui no meio dessa parentela, qual é a memória que nós temos? De buscar chegar num lugar e não ir para esse destino, parar no meio do caminho. Então tem coisas na nossa vida que Deus vai ter que te arrancar de alguns meios, de algumas situações, para Ele te mostrar algo grande que Ele vai fazer na sua vida. Gênesis 12, Abraão é chamado. Gênesis 11, versículo 30, versículo 31 e versículo 32, nós temos um homem que tinha determinado no seu coração chegar no destino, mas parou no meio do caminho. Será que a sua vida, você que está entrando aqui nessa live agora, será que a sua vida está parada no meio do caminho? Não, muito difícil, né? Quando eu olho para uma faculdade de 5 anos, parece que os 5 anos nunca vão passar. Quando eu olho por uma faculdade de medicina, eu olho para minha incompetência e falo que eu nunca vou passar nesse vestibular. Se realmente você estiver estacionado, como o Terá ficou estacionado em Harã, o destino é morrer ali. Mas não seja como esse homem. Vá até o fim em tudo aquilo que você determinou fazer. Só que as pessoas desistem por causa das lutas, das circunstâncias, não tem dinheiro, não tem como fazer, não tem quem me ajude. Deus chamou um homem de forma isolada. Sai desse lugar aí, que se você estiver nesse lugar, você vai morrer no mesmo lugar que seu pai ficou. Sem expectativa, sem vontade de lutar, sem para onde ir. Mas o texto é muito claro. Não determine chegar no lugar e desista. Você pode até não chegar, mas morra tentando. Morra tentando fazer tudo aquilo que você determinou. Mas eu não tenho idade. Não ligue para a idade. Lembra de Caleb, que 45 anos depois tinha a mesma força para conquistar aquilo que o seu coração já desejava? E aí você está falando, não, mas eu sou velho demais para estudar, não, mas meu tempo já passou para ter filho, não, mas eu já tive 2 ou 3 situações frustradas no casamento e eu já não consigo mais olhar para o casamento. Aí, eu sabia que eu ia encontrar alguém aqui nessa manhã para essa palavra, porque é a palavra que cerca todas as nossas vidas.
Às vezes planejamos chegar num determinado local, mas às vezes chegamos num local de conforto, no local sem expectativa, no local que não é aquele destino que nós planejamos e paramos ali. E será que Deus vai olhar para uma outra pessoa e vai falar: "Ô, você não conquistou, mas vou chamar seu filho. Você não conquistou, mas vou chamar seu amigo"? Foi o que aconteceu. Deus não falou mais nada para aquele homem que parou ali em Harã e morreu ali com 205 anos. Depois que ele morre, Deus chama seu filho e falou: "O local nesse aí não, o destino nesse aí não. O destino não é Harã, é Canaã, é o local aonde eu prometi para que você pudesse chegar. Mas aí você está se contentando com: não, estou ganhando 5 mil reais, tá bom, pô. Já conquistei, já passei nesse concurso público aqui, agora só vou engordar, viajar". Não, Deus tem mais. De repente você parou num lugar onde está até confortável e bom, mas não é o local onde Deus te prometeu. Olha aí, precisava ouvir essa mensagem. Deus abençoe, que essa mensagem seja a mensagem que vai permear o seu coração nesse final de ano, para que em 2025 você pegue uma folha em branco, comece a traçar alguns projetos e fale assim: no final de 2025 eu vou chegar aqui, nesse local. Mas pense, tempestade vai se levantar, luta vai se levantar, guerra vai se levantar, mas sempre lembre-se desses dois homens. Terá, pai de Abraão, que decidiu chegar em Canaã, mas quando chegou em Harã, parou e morreu ali. Ou Abraão, que recebeu um chamado: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E o que acontece com Abraão? É chamado pai de multidões porque acreditou num chamado e num destino que Deus tinha para a vida dele. Não fique parado, não fique preso. É muito fácil. A vida confortável às vezes trava os nossos projetos. A vida, mas está tão bom. Sabe aquela situação, sabe aquela declaração que muitas pessoas falam assim: se melhorar, estraga. Harã poderia estar até bom, Canaã era melhor e não ia estragar. Só que o pai de Abraão não quis pagar para ver. Ele parou. Imagine, não, nós vamos chegar nesse destino aqui. A família: opa, sim, vamos. Já que o patriarca falou, nós vamos chegar. Só que aí chegaram ali em Harã. Mas eu fico pensando, Abraão, sua esposa, Ló e todas as pessoas que estavam ali relacionadas com o pai de Abraão: mas a gente não ia para Canaã? O que aconteceu? Será que ele desistiu? Será que ele desistiu da vida? O que veio na vida dele para que ele não fosse até lá? E os anos foram se passando, e na mente daquele povo que estava caminhando ali com Terá ficou a seguinte mensagem: ele é um homem que diz que vai chegar no lugar e para no meio do caminho. E sabe o que acontece? A gente acaba influenciando as pessoas que estão ao nosso redor quando a gente decide fazer alguma coisa e para no meio do caminho. Aqui no Chega Mais para Cristo já teve momentos, não só meu, mas de muitas pessoas, que deu vontade de parar. E aí eu fico pensando, se lá atrás, há 5, 10 anos atrás, nós tivéssemos parado de chegar no local aonde nós deveríamos chegar, sabe o que iria acontecer? Essa mensagem não iria chegar na sua vida. Hoje, numa segunda-feira, numa expectativa de festa de final de ano, você não receberia uma palavra que é chamada: vá até o fim. Nós precisamos ir até o fim. E eu digo, nem tudo são flores. Nós passamos por lutas, por guerra, mas desistir ou parar é a porção mais fácil. Ir até o fim e seguir e lutar por tudo aquilo que você acredita é a porção mais difícil. Que nós possamos pegar essa mensagem e entender que a porção mais difícil é tudo aquilo que nós precisamos. Arthur, qual é a porção mais difícil? Você não definiu que ia chegar naquele lugar? Não ligue para as pessoas o que estão falando, vá até o fim. Se você determinou, vá até o fim. Não ligue para a sua idade, não ligue para a sua condição financeira, não ligue para quem está do seu lado. Eu estava preparando uma outra mensagem aqui antes de entrar e falar sobre essa mensagem, que é: por que a pessoa mais próxima
Jó, né? A pessoa mais próxima de Jó fala para ele assim, ó: amaldiçoe esse Deus e morra. Às vezes as pessoas que estão mais próximas da nossa vida não conseguem entender o relacionamento que nós temos com Deus e onde nós queremos chegar. Mas aí, lendo aqui a palavra, Deus falou: não. Existem pessoas que estão querendo desistir agora, no final do ano. Sabe aquela barca que vai passar na empresa aí? O ano na empresa não foi muito bom, já sei que meu nome está na lista, então já desisti. Vá até o fim. Não desista. A tua empresa pode ter 10 funcionários e teu patrão vai mandar 9 embora. Quando o teu nome... Não, você eu não posso mandar embora, porque você é alguém que não desiste nunca de todos os projetos, de todos os desafios, de todas as tarefas, porque você é alguém que vai até o fim. Então essa barca que vai passar na tua empresa não é para você. Então, que essa mensagem hoje possa permear o seu coração. O pai de Abraão decidiu ir até Canaã, saiu de Ur dos Caldeus, parou em Harã e morreu ali. Então, após a morte dele, Deus chamou Abraão: sai da tua terra e da tua parentela. Por quê? A tua mente está assim, ó: eu vou chegar em alguns lugares e não vou continuar. Então existem situações que Deus nos tira de determinados meios para mudar a nossa mentalidade, para que a gente possa chegar no local da terra prometida. É ali aonde tudo acontece. Olha aí, ó. Tô indo para uma reunião agora falar sobre isso. Josiane, Deus te abençoe. Sabe por quê? É muito fácil as pessoas desistirem. Às vezes você tem funcionário, às vezes você tem alguns amigos e algumas as amigas que, tô tão cansado, é tão difícil, não consigo chegar em lugar nenhum. Ué, mas nós vamos chegar numa força que às vezes não pertence. A Bíblia diz ao fraco: eu sou forte. Se algumas pessoas estão hoje pensando que são fracas, mas estão buscando o caminho da presença, da graça e do favor, a força que vai surgir do coração não é do seu próprio interior, mas é daquele que está lá do alto. É como eu disse, hoje eu estou aqui, ó, vocês estão vendo que o local é um pouco diferente, estou recebendo algumas visitas aqui na minha casa, mas eu poderia, vou fazer a live não, é muito fácil começar as coisas e não terminar e não ir até o fim. Mas o meu objetivo é estar aqui porque eu sei que vidas precisam ser abençoadas, assim como Deus tem abençoado a minha vida. Eu acredito que a palavra de Deus tem esse poder de mudar os destinos. Então existem pessoas que estão aqui na live que iam desistir de alguma coisa e falaram assim, eu não sei porquê, mas hoje eu abri o meu Instagram, cliquei lá na live do Chega Mais para Cristo, eu ia desistir de tudo, da minha família, do meu trabalho. Mas quer saber? Eu vou continuar, porque o final da minha história tem uma terra prometida chamada Canaã. É o melhor lugar. Não use nunca mais essa frase: se melhorar, estraga. Se melhorar... Olha uma frase que surgiu agora. Não use mais essa frase: se melhorar, estraga. Use essa: se melhorar, ainda tem como melhorar mais. Imagine, tá bom, mas pode ficar melhor. Se a tua mente sempre alcançar algo melhor de hoje daqui para frente, o seu coração vai trabalhar em prol disso. Agora, se você chegar em Harã e falar: poxa, mas aqui tá tão bom, né? Chegar em Canaã vai dar muito trabalho. Deixa eu ficar por aqui. Os anos vão se passar e vamos acabar mandando um relatório para os nossos familiares ou para as pessoas que estão próximas a nós, que nós começamos e não terminamos. Como eu disse, eu era uma pessoa que fazia essas situações. Começava um curso, não terminava. Fui para o quartel, não fiquei. Trabalhei com informática, não fiquei. Até um determinado momento, onde uma chave virou na minha vida e até hoje Chega Mais para Cristo tem 17 anos. Eu estou como advogado trabalhando há 10 anos. Então são situações que Deus entrou na minha vida, me deu um destino e eu estou prosseguindo para esse destino até hoje, porque eu entendi que eu não posso parar no meio do caminho. Então você que está entrando agora aqui nessa live, hoje eu falei: vá até o fim. Se você está chegando agora no finalzinho, assista essa live novamente ou vai lá no meu canal, que daqui a pouco essa live vai estar disponibilizada lá, Arthur Felipe Barbosa no YouTube.
Quando eu comecei a fazer essas lives, estava com 200 inscritos, né? Porque eu tinha um canal que estava parado. Já estamos com 630 inscritos, para a honra e glória de Deus. Pessoas que estão sendo alimentadas pela palavra. Esse é o vídeo número 100. Que esse vídeo abençoe a sua vida, que você pegue essas informações e fala assim: não, mas eu não decidi me formar, por que eu tranquei a matrícula? Mas eu não desisti de abrir a minha empresa, por que eu não paguei o alvará? Por que eu não paguei toda... Não, mas eu não tenho dinheiro. Mas eu vou atrás do dinheiro, eu vou buscar, eu vou lutar. Mas algo vai acontecer, a chave vai virar e eu nunca mais vou falar que eu vou chegar em algum lugar e vou parar no meio do caminho. Essa hoje é a mensagem que Deus tem para as nossas vidas. Queria agora estar orando pela sua vida, porque você entendeu, você ouviu. Agora eu e você precisamos de força para seguir. E essa é uma força que vem dos céus para a nossa vida, que entra no nosso coração, que transforma completamente a nossa vida e nos dá um caminho. Você precisa visualizar aonde você quer chegar. Mas vai ser tão difícil, eu vou passar por tantas lutas. Mas tem gigante. Mas eu vou ter muito trabalho. Mas é lá que Deus quer colocar a minha e a sua vida. Queria estar orando por você. Compartilhe essa live, comente essa live, mande para um amigo que falou para você: amigo, amiga, vou desistir, não aguento mais, a pressão está muito grande. Mas foi Deus que falou para você desistir? Ou foi Deus que falou para você ir até o fim em tudo aquilo que você já determinou?